Boa noite. De uma reunião rotineira de governo, transmitida nas redes por canal oficial, saíram tiros no pé disparados por 2 ministros. O da Casa Civil contou que, diante da gravidade da pandemia, tenta convencer o presidente Bolsonaro a tomar vacina. O da Economia fez pior. Entre outras falsidades, disse que os chineses inventaram o vírus e que a vacina deles é pior que a da Pfizer, que ele chamou de americana, mas não é. Agora à noite, o embaixador da China lembrou a Paulo Guedes que o país é o principal fornecedor de vacinas e insumos ao Brasil e que a Coronavac é, de longe, o imunizante mais aplicado nos brasileiros. Tudo isso no dia em que começou a CPI da Covid. Há responsáveis, evidentemente, há culpados e eles, em se comprovando, serão responsabilizados. Que nós vamos ter uma comissão altamente politizada. Anvisa cobra mais dados para liberar testes da Butanvac. Vacinação acelera um pouco, mas faltam doses em muitas cidades. Vem aí nova rodada do programa que permite reduzir salário e jornada. Assunto para Carlos Alberto Sardenberg. As imagens da catástrofe na Índia com novos recordes de mortes e de casos. Americanos já imunizados não precisam mais usar máscara em locais abertos. E os gols pela Libertadores e Sul-Americana. Começamos esta edição em Brasília, onde o assunto agora é, e por um bom tempo será, a CPI da Covid. O Senado instalou a comissão formalmente hoje, numa sessão tumultuada em que a tropa de choque do governo tentou algumas manobras sem sucesso. Os cargos mais importantes da CPI ficaram, como esperado, com parlamentares fora da órbita do Palácio do Planalto. O Fabiano Andrade acompanhou e agora nos faz um relato do mais importante. Boa noite, Fabiano. O conjunto desses movimentos revela uma certa desorganização por parte do governo, vai tentando para ver se cola, até aqui nada colou. Boa noite para você, Renata. Uma excelente noite para todo mundo ligado no Jornal da Globo. E essa sessão de hoje, ela seguiu à risca aquele mesmo script já velho conhecido aqui em Brasília para o começo de uma CPI. O governo e a oposição disputando holofotes, travando batalhas sobre o regimento e teve também a tradicional tentativa da parte investigada de impedir o começo da sessão. Primeiro ato, teve a participação do filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, que nem é integrante da comissão. Flávio e outros governistas pediram que os senadores seguissem a decisão da Justiça Federal que, àquela altura, impedia a nomeação de Renan Calheiros para a relatoria dos trabalhos. Mas essa discussão nem se alongou porque a liminar foi cassada ainda de manhã pelo TRF. No fim das contas, os governistas ficaram 2 horas tentando impedir o início da comissão, só que eles não conseguiram. Os senadores Eduardo Girão, do Podemos, que é apoiado pelo Planalto, e Omar Aziz, do PSD, apoiado pela oposição, disputaram a presidência. Aziz venceu por 8 votos a 3. Randolfo Rodrigues foi eleito vice-presidente. Ciro Nogueira, que é aliado do Planalto, surpreendeu a todos ao declarar voto em Omar Aziz. No discurso de posse, o presidente da CPI disse que o objetivo é investigar fatos, não pessoas. Defendeu que o trabalho da comissão vai ser técnico, sem conotação de vingança, mas que também não vai proteger quem errou. Não dá para a gente discutir questões políticas em cima de quase 400 mil mortos. Eu não me permito fazer isso. Eu não me permito porque, infelizmente, eu perdi um irmão há 50 dias. Porque morre gente de esquerda, de centro, de direita. Morre pastor, morre padre, morre ateu, morre umbandista. Não tem cor para a doença, não tem classe social para a doença. A todos os companheiros senadores e senadoras que vão participar da CPI. Vamos levar esse trabalho técnico sem buscar, além de nada, a verdade. A verdade, seja contra quem for. Não fale, pelo amor de Deus, que aqui alguém quer proteger. Não podemos proteger ninguém que falhou ou errou
em nome de quase 400 mil óbitos. Ninguém de nós aqui conseguirá fazer milagre, mas podemos dar um norte ao tratamento e ter um protocolo nacional. Descobrir coisas que deixaram de ser feitas e por quem deixou de ser fazer. Seja ele ministro, assessor, governador, prefeito desse país. Fabiano, e ao final dessa sequência de discursos, Omar Aziz, presidente, indicou Renan Calheiros para a relatoria e o senador fez um discurso bem forte. Fez sim, Renata. Ele não poupou críticas aos responsáveis pelas mortes. Defendeu o seguinte: o senador Renan Calheiros, ele defendeu que eles sejam punidos imediata e emblematicamente. Disse que a investigação da CPI vai ser transparente e acessível e também criticou a escolha de um general sem experiência na área da saúde para comandar o ministério mais importante no combate à pandemia. Vamos ouvir alguns trechos. O resultado fala por si só. No pior dia da Covid, em apenas 4 horas, o número de brasileiros mortos foi igual a todos que tombaram nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. O que teria acontecido se tivéssemos enviado um infectologista para comandar nossas tropas, provavelmente um morticínio, porque guerras se enfrentam com especialistas, sejam elas guerras bélicas ou guerras sanitárias. A diretriz é clara: militar nos quartéis e médicos na saúde. Quando se inverte, a morte é certa. E foi isso que, lamentavelmente, parece ter acontecido. Temos que explicar como, por que isso ocorreu. Há responsáveis, evidentemente, há culpados por ação, omissão, desídio ou incompetência. E eles, em se comprovando, serão responsabilizados. Essa será a resposta para nos conectarmos com o planeta. Os crimes contra a humanidade não prescrevem jamais e são transnacionais. Podemos preservar vidas e temos a obrigação de fazer justiça, de apontar com responsabilidade, equilíbrio e provas os culpados por essa hecatombe. Quem fez e faz o certo não pode ser equiparado a quem errou. O erro não é atenuante, é a própria tradução da morte. O país tem o direito de saber quem contribuiu para as milhares de mortes e eles devem ser punidos imediatamente e emblematicamente. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, disse que o governo não teme as investigações da CPI e reclamou da politização do debate. Na mesma linha, o senador Jorginho Melo, do Partido Liberal, disse que os senadores deveriam estar focados não numa CPI, mas em buscar maneiras de amenizar os impactos da pandemia no Brasil. A disposição do governo é de colaborar. E aqui reitero. Agora, é evidente que a gente está vendo, seja pelo discurso inicial do relator, seja pela disposição de outros membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que nós vamos ter uma comissão altamente politizada. Não dá para uma CPI com essa importância, no momento que o Brasil tem todas essas mortes. A nossa união e a nossa força e o nosso esforço deveria estar focado para ajudar a atenuar um pouquinho. Fabiano, mais cedo você observou que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, nem é da CPI, mas estava lá participando das movimentações. E um comentário dele chamou muito a atenção, porque ele se pôs a apresentar à CPI o trabalho presencial como um risco para a Covid-19, quando a gente sabe que ele sempre se manifestou contrário a qualquer medida de distanciamento social. Exatamente, Renata. Ficou parecendo que o primeiro resultado concreto da CPI foi tornar o senador Flávio Bolsonaro um adepto ao isolamento social. O filho do presidente Jair Bolsonaro disse que a CPI iria causar aglomerações sem que os senadores ou servidores do Senado tivessem sido vacinados. O relator da comissão, o senador Renan Calheiros, rebateu as declarações de Flávio. Vamos ouvir os dois lados. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco está errando. Está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos da CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores.
morte de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais, no momento em que nem todos estão vacinados. Eu acho que é muito importante comemorar a declaração do senador Flávio Bolsonaro, porque, afinal, é a primeira vez que ele se preocupa com aglomeração. Significa que ele talvez esteja saindo do negacionismo e esteja aderindo à ciência e à necessidade dos brasileiros. O senador Flávio Bolsonaro também fez críticas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, que foi eleito com o apoio do Palácio do Planalto. Flávio falou em ingratidão. A assessoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ele não vai comentar as declarações de Flávio Bolsonaro. Bom, vamos agora aos próximos passos dessa CPI. O senador Renan Calheiros apresentou uma série de pedidos de informações ao governo federal, como detalhes das negociações das compras de vacinas. Também levantou questões sobre o tratamento precoce com remédios sem eficácia comprovada, informações da situação da saúde pública em Manaus e até um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que compartilhe investigações sobre o inquérito das fake news. Calheiros também pretende convocar para depor os 4 ministros da Saúde do governo Bolsonaro, incluindo o atual ministro Marcelo Queiroga. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, também deve ser convocado. Os senadores terão até amanhã para apresentar sugestões a esse roteiro e o plano de trabalho deve ser votado na quinta-feira. A expectativa da CPI é que os depoimentos comecem já na semana que vem, com o ex-ministro Henrique Mandetta, possivelmente na terça-feira. Renata. Muito obrigada pelas informações, Fabiano. Falamos amanhã com certeza. E com tudo isso que aconteceu no dia 1 da CPI da Covid, o governo passou vexame mesmo numa outra reunião com a qual ninguém estava muito preocupado, do Conselho de Saúde Suplementar. Por lá, quem falou que não devia foram os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, e Paulo Guedes, da Economia. Eles não sabiam que a reunião estava sendo transmitida pelas redes sociais do próprio Conselho. Quem nos faz um resumo do estrago é o Fernando Rego Barros. Fernando, boa noite. Vamos começar pelo general Ramos. Entre outras coisas, ele se declarou muito preocupado com a pandemia, disse que se vacinou escondido e que está tentando convencer o presidente Bolsonaro a se vacinar também. Sim, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Essa reunião foi gravada e transmitida pelas redes sociais do Ministério da Saúde. No início, apenas em áudio. O ministro Luiz Eduardo Ramos citou o caso de um irmão de um amigo que morreu de Covid e se mostrou preocupado com as novas cepas. Ramos disse que tomou a vacina escondido e que tem tentado convencer Bolsonaro a também se vacinar. A gente lembra que o presidente já tem idade para ser vacinado, de acordo com o Plano Nacional de Imunização, mas ainda não tomou a vacina. Vamos ouvir o que disse o ministro da Casa Civil. Eu já me vacinei, a AstraZeneca, o Guedes também, e tenho tentado convencer o presidente que essa cepa, eu tive Covid em outubro do ano passado, ela é uma variante muito violenta e está ceifando vidas assim assustadoramente próximos da gente. E na outra leva isso não acontecia. Tomei, só. Na época foi em Brasília, ali no Shopping Guatemi. Tomei escondido, né? Porque a orientação era para não tirar casa, mas vazou. Não tem vergonha, não. Eu tomei, vou ser sincero, porque, pô, eu como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. Eu tenho 2 netos maravilhosos, eu tenho uma mulher linda, eu tenho sonhos ainda, então eu quero viver, pô. E se a ciência e a medicina está dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? E estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. E nós não podemos perder o presidente por um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco, que ele tem 65 anos. A Casa Civil declarou que no dia 18 de abril, como cidadão comum dentro do carro dele e enfrentando fila como qualquer brasileiro, o ministro Luiz Eduardo Ramos tomou a primeira dose da vacina da AstraZeneca aqui em Brasília. A Casa Civil afirmou que, ao dizer de maneira informal que teria tomado a vacina escondido,
O ministro se referia ao fato de ali estar um dos mais de 38 milhões de brasileiros que já se vacinaram, e não um ministro de Estado. Que é importante ressaltar que, na época, a vacinação do ministro foi divulgada na imprensa, que ele não tomou a vacina de forma escondida e que nunca foi orientado a não relatar tal fato, apenas não quis fazer desse momento um ato político. Renata? Que bom que o ministro Ramos quer viver, né, Fernando? Mas vamos passar então para o Paulo Guedes, que hoje falou tantos absurdos que nem dá tempo da gente mencionar todos aqui. Mas o mais lesivo ao país foram as falsidades que ele disse nessa reunião sobre vírus e vacinas, ressuscitando a prática do atual governo, Fernando, de atacar a China. Exato, Renata. Paulo Guedes também não sabia que a reunião estava sendo transmitida pelas redes sociais. E aí ele disse que a vacina da Pfizer era produzida pelos americanos e era melhor que as outras, e que o coronavírus foi uma invenção chinesa. Ao contrário do que ele disse, a vacina da Pfizer não foi produzida por americanos, mas por um casal de cientistas alemães de origem turca, donos da empresa BioNTech. E sobre o vírus ser uma invenção chinesa, a OMS disse há menos de um mês que é muito improvável que o coronavírus tivesse escapado de um laboratório na China e que o vírus foi transmitido provavelmente de um morcego para outro animal e que este animal, ainda não identificado, teria contaminado um ser humano. Logo depois que Paulo Guedes disse isso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, advertiu que a reunião estava sendo gravada. Guedes, então, pediu que a fala não fosse ao ar. Era tarde demais, porque a transmissão era ao vivo. O Ministério da Saúde tirou logo o vídeo das redes sociais depois disso. No início da noite, Paulo Guedes admitiu que foi infeliz ao falar do vírus como invenção chinesa. Vamos ouvir agora as falas dele nesses dois momentos. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? Aí eles falam, decodifica, está aqui a vacina Pfizer, é melhor que as outras. Foi só essa imagem que eu quis usar. Nós somos muito gratos à China por ter nos enviado a vacina. Eu tomei a Coronavac, tomei a primeira dose 30 dias atrás, tomei a segunda dose nesse domingo. Nesse domingo eu fui e tomei a segunda dose. Então eu não vou falar mal da vacina. O que eu estava dizendo é justamente, eu estava querendo enfatizar a importância do setor privado no combate à pandemia. E aí eu usei uma imagem feliz, mas que foi, olha, veio um vírus de fora, quer dizer, inventado, trazido de fora, e quando chegou numa economia de mercado forte, eles conseguiram produzir uma resposta com as pesquisas, e essa resposta já parece mais efetiva ainda do que as próprias soluções dadas no lugar onde o vírus saiu. Fernando, essa conversa do Paulo Guedes no início da noite não convenceu o embaixador da China, que, numa rede social, deu a real para o ministro. Renata, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, foi enfático na defesa das vacinas produzidas lá na China. E ele disse numa rede social que, até o momento, a China é o principal fornecedor das vacinas e dos insumos ao Brasil, que respondem por 95% do total recebido pelo Brasil e são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários na fase emergencial. A Coronavac representa 84% das vacinas aplicadas no Brasil. Renata? Fernando, e para quem acha que não cabia mais nada no fronte do Paulo Guedes hoje, tivemos mais desidratação na equipe econômica. Foi sim, Renata. O secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, saiu do ministério. O afastamento teria ocorrido por discordância de Valderi na sanção do orçamento de 2021. Ele não concordou, por exemplo, com as mudanças propostas pelo Congresso. Valderi já integrava o extinto Ministério da Fazenda antes do governo Bolsonaro. Participou da transição e passou a fazer parte da equipe econômica. Agora à noite, o ministro Paulo Guedes tentou contornar essa situação e disse que Valderi não estava sendo demitido. Chegou a dizer que seria uma ingratidão e deslealdade demitir Valderi,
que passará a ser assessor especial do ministro. Mas a verdade, Renata, é que Valderi Rodrigues deixou o cargo e o atual secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, vai assumir a Secretaria Especial da Fazenda. Renata? Muito obrigada, Fernando. As declarações de Guedes e a volta do programa que permite cortar salário e reduzir jornada estão no comentário do Carlos Alberto Sardenberg. Então, Renata, boa noite a todos. Olha, fica difícil a gente saber o que foi pior nessa longa sessão, nesse longo dia de hoje. Primeiro, as declarações do ministro Paulo Guedes, equívocos monumentais, né? Parece que ele não está no governo, ele diz assim, o Estado está quebrado. Bom, que tem problemas, que a dívida pública é elevada, que o déficit público tem crescido muito, é verdade. Mas o serviço dele, aliás, ele se elegeu isso, o serviço dele é justamente cuidar desse problema do déficit público, não ficar, entre aspas, denunciando. Parece que ele está na oposição, né? E depois, o argumento dele para o Estado estar quebrado é pior ainda, porque ele fala todo mundo quer viver 100, 120, 130 anos e todo mundo quer ter o direito à vida e o Estado não tem condições de pagar. Bom, mas, de novo, quer dizer, o serviço dele, como governo, é criar condições para que as pessoas vivam. No Brasil, como se sabe, todo mundo quer viver bastante, mas não é todo mundo que consegue. Os mais ricos conseguem, os mais pobres não. Então, era isso que o governo deveria se preocupar. Não é ficar falando, não, o problema é o direito à vida. Então, o que vai fazer? Vai cancelar o direito à vida? Terceira bobagem, a questão da vacina, né? Que a vacina americana é melhor. Aí parece que ele está trabalhando para a CPI, porque é o seguinte, né? Se a vacina americana é melhor que a chinesa, por que o governo não comprou a vacina americana lá em setembro do ano passado, quando o governo recusou a oferta para comprar a vacina americana? E pior de tudo do que o Guedes foi a declaração do general, do ministro Ramos, dizendo que tomou a vacina escondido. Portanto, ele mentiu. E o Guedes, quando foi depois corrigir, dizendo que não estava falando mal dos chineses e tal, ficou pior ainda, né? Porque a parte principal da conversa dele é que a vacina americana é melhor que a vacina chinesa. E aí, como é que ele vai fazer? E aí fica claro o seguinte, Renata, o que eles falam em público não vale, o que vale é o que eles falam lá quando acham que não estão sendo gravados. Mas teve uma notícia boa hoje, saiu essa medida aí que permite às empresas fazerem a redução de salário e jornada, suspensão de contrato de trabalho, isso tudo com o governo complementando parte do salário. E depois tem regras trabalhistas temporárias, como nós estamos vendo aí. Permite a suspensão do recolhimento do FGTS, antecipação de férias e teletrabalho. Isso é bom, mas veio tarde. E falta ainda uma parte essencial, que é financiamento de pequenas e médias empresas. Renata. Ainda hoje teremos os gols e já no próximo bloco a falta de vacina para fazer a dose de reforço. Voltamos para atualizar o andamento da vacinação. Nas últimas 24 horas, pouco mais de 704 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina no Brasil. Desde o início da campanha, foram 30.259.000, o que representa quase 14,3% da nossa população. A segunda dose já foi aplicada em mais de 13.900.000 pessoas, 6,6% dos brasileiros. O gráfico da média diária de primeiras doses aplicadas, o critério que a gente sempre olha para saber o quanto a vacinação está avançando, vem se recuperando nos últimos dias e agora está em pouco mais de 440 mil doses diárias. Lembrando, sempre importante lembrar, o mínimo necessário para vacinar toda a população adulta até o fim do ano são 550 mil doses por dia. Essa outra linha que a gente acrescenta agora no gráfico é o total de vacinas aplicadas em 24 horas, primeira e segunda doses somadas. A média está, no momento, em pouco mais de 908 mil doses por dia.
também esse número não basta. O conjunto, primeira e segunda dose, a gente precisa de 1.100.000 por dia, pelo menos. E um outro registro importante, a gente sempre está de olho nessa abertura aqui, na Boca do Jacaré, ela continua abrindo, continua aumentando a distância entre as duas linhas, porque tem mais gente recebendo a segunda dose do que a primeira, o que não é bom. Menos gente entrando no bonde da vacinação. Nesta terça, ao todo, foram aplicadas mais de 1,5 milhão de doses no país, a gente vê aqui. E desse total, mais de 862 mil foram de segunda dose. E essa segunda dose, que também é chamada de dose de reforço, entrou numa zona incerta para muita gente. Em pelo menos 9 estados, tem cidades que interromperam a segunda etapa da vacinação por falta de doses. A Patrícia Falkowski mostra para a gente onde é que está o problema. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Renata. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JG. Algumas cidades do país não estão conseguindo aplicar a segunda dose justamente dentro do prazo. No caso da Coronavac, do Instituto Butantan, o intervalo recomendado pelo Ministério da Saúde é de 4 semanas. E da vacina de Oxford e AstraZeneca, o tempo é maior, são 12 semanas. Aqui em São Paulo, há falta de doses em 2 cidades, Cajamar e também Divinolândia. O problema se repete em cidades de outros 8 estados: Amapá, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Em Nova Iguaçu e em Duque de Caxias, no estado do Rio, teve fila nos postos hoje, mas não adiantou. Em Campo Grande e em cidades da região metropolitana de Porto Alegre, as pessoas também ficaram sem a dose de reforço. Até agora, a cada 10 doses distribuídas no país, praticamente 7 são da Coronavac. E a falta de doses, ela se deve ao atraso da chegada de matéria-prima da China para a produção das vacinas. Renata? Patrícia, tem também aí envolvido um erro de cálculo do Ministério da Saúde que eu queria que você explicasse para nós. Lembrando que ontem o ministro da Saúde veio a público dar uma orientação diferente, de que precisava reservar a segunda dose para quem já tinha tomado a primeira. Como é que fica? Isso foi ontem, né, Renata? Porque hoje o Ministério da Saúde emitiu uma nova nota técnica sobre a vacinação contra a Covid, só que essa orientação não está no documento. A nota diz apenas que quem ainda não tomou a segunda dose tem que comparecer imediatamente aos postos de saúde. Os especialistas reforçam que é super importante receber as 2 doses, porque é só com esse reforço justamente que a vacina vai ser realmente eficaz contra o coronavírus, mesmo com atraso. Então, a primeira dose, você dá uma acordada no sistema imune. Na segunda dose, você vai dar uma super intensificada, você vai fazer mais anticorpo, você vai fazer mais resposta celular e você vai fazer células de memória em grande quantidade. E é isso que vai garantir uma resposta mais duradoura. Se atrasou 1 semana, 2 semanas, não tem problema, ainda está valendo. O que não pode é ficar sem a segunda dose. E o Ministério da Saúde orientou os estados a incluir todas as grávidas e as mulheres no período pós-parto no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid. Antes, a recomendação era apenas para as que tinham doenças pré-existentes. E agora, uma última informação antes de encerrar nossa conversa, Renata. A Anvisa suspendeu a análise do pedido de início dos testes clínicos em voluntários da Butanvac, que é aquela nova vacina do Instituto Butantan. A Anvisa disse que a documentação enviada está incompleta. O Butantan afirma que mantém contato com a agência para viabilizar os esclarecimentos necessários e a gente segue acompanhando. Renata. Obrigada pelas informações todas, Patrícia. Agora a gente vai atualizar os números da pandemia. Nesta terça, o Brasil registrou 3.120 mortes por Covid-19, menos do que na terça passada. E daí a gente vai para o gráfico da nossa média móvel e ele segue recuando, está no momento em 2.399 mortes por dia, em média. Isso é uma queda de 20% em 14 dias. A média de casos está atualmente em 56.522 por dia. Isso é 18% menos do que há 2 semanas. Ao todo, desde o início da pandemia, morreram de Covid no Brasil
395.324 pessoas e mais de 14.446.000 testaram positivo para o vírus. Os Estados Unidos, no momento um país amplamente vacinado, atualizaram as orientações para uso de máscara. Agora, os americanos que já tomaram as 2 doses, que estão plenamente imunizados, não precisam mais usar máscara ao ar livre, exceto em situações de aglomeração. Jorge Pontual está ao vivo em Nova York com mais detalhes para nós. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, em primeiro lugar, é bom deixar bem claro, essa recomendação é específica para os Estados Unidos, um país onde quase 100 milhões de pessoas, quase metade da população adulta, estão totalmente vacinadas para a Covid-19. Em países como o Brasil, onde o índice de contaminação pelo vírus ainda é muito alto, o uso de máscaras em qualquer situação é a melhor maneira de reduzir a transmissão. Outra ressalva, em 26 estados americanos, o uso de máscaras ao ar livre continua obrigatório, até que os governos estaduais mudem as regras. Em muitos desses estados, entre eles Nova York, a média diária de novas infecções continua bem alta. Para os outros estados, o CDC diz que ao ar livre é mínimo o risco de pegar o vírus se a pessoa estiver totalmente vacinada, exceto em situações de aglomeração, como concertos de rock, estádios esportivos, enfim, lugares onde o americano estiver em contato próximo com estranhos e, portanto, exposto a pegar o vírus, se estiver sem máscara. Outra novidade, a partir de quinta-feira, pessoas de mais de 16 anos, residentes no estado de Nova York, não precisarão mais agendar a vacinação. Basta ir a qualquer posto para ser vacinado, Renata. Um sonho praticamente, Pontual. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco tem os gols da noite e a seguir a catástrofe na Índia com a pandemia se agravando. A catástrofe sanitária avança na Índia. Nesta terça foram quebrados os recordes de novos casos e de mortes. 362.902 contágios registrados e 3.285 óbitos, número que os especialistas acreditam estar seriamente subestimado. É que o governo não tem estrutura para contabilizar os casos no interior do país e até mesmo nos grandes centros. Pessoas estão sendo atendidas nas calçadas e há corpos nas ruas. Estacionamentos a céu aberto estão sendo transformados em crematórios. Um mês atrás, a capital, Nova Delhi, tinha 3% de seus 20 milhões de habitantes infectados. Agora, são 36%. Quem pode está partindo. Como mais de 15 países já bloquearam a chegada de aviões de carreira vindos da Índia, a contratação de jatos particulares disparou. Diante da escassez de aeronaves, empresas estão alugando jatinhos de países vizinhos para atender a demanda. O Parlamento Europeu concluiu nesta terça o último capítulo da saída do Reino Unido da União Europeia. Os parlamentares votaram o acordo comercial que passa a reger a relação entre os britânicos e o bloco. O Parlamento Europeu reconheceu o esforço do negociador-chefe da União Europeia. Michel Barnier era uma das poucas pessoas no mundo que não podiam enjoar do Brexit. Sem tradição em novelas, os europeus insistiam nessa trama repetitiva por quase 5 anos. Mas Barnier parecia lembrar que há sempre o risco de uma nova temporada, com outros atores. Ele declarou que o divórcio britânico era um aviso. A União Europeia precisa entender a raiva e a tensão social que levaram ao Brexit, porque elas ainda estão vivas dentro do bloco. Era quase uma proposta para que todos fizessem um meia-culpa. A resolução de 17 páginas, em votação com um acordo, define o Brexit como um erro histórico. Barnier convidou o bloco a assumir as suas falhas também. A longo prazo, a economia britânica ainda pode ter um prejuízo enorme por ter deixado o bloco, mas a curto prazo não tem nem cheiro daquelas previsões apocalípticas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. As exportações até caíram 47% entre janeiro e fevereiro, mais do que qualquer país da União Europeia, mas já se recuperaram quase que totalmente nesses últimos meses. As previsões mais recentes do FMI apontam para um efeito macroeconômico desprezível nos primeiros 10 anos do Brexit. A União Europeia pôs na conta do acordo comercial e de cooperação a suavização da saída. Mas os deputados deixaram clara a desconfiança contra o governo britânico. And I share the concerns you have on unilateral actions taken by the United Kingdom. A
presidente da comissão compartilha a preocupação com a possibilidade de quebra de acordo. Ursula von der Leyen sabe que o Reino Unido estendeu um período de carência para a verificação de certas mercadorias que chegam à Irlanda do Norte, a única das 4 nações britânicas que tem fronteira terrestre com a União Europeia. A Comissão Europeia, inclusive, já iniciou um processo contra a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson. Ursula von der Leyen prometeu aos deputados que o bloco tem ferramentas para fazer o acordo ser respeitado e não vai hesitar em usar esses recursos se necessário. Os comitês do parlamento aprovaram o acordo por 108 votos contra 1. O resultado da votação geral sai nessa quarta-feira e é praticamente impossível que o Brexit não seja uma página virada de vez. A seguir tem Libertadores. Dos 5 brasileiros em campo, 4 venceram. Hora de bate-papo esportivo, Renato Peters com a gente hoje. Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Eu estou aqui porque o Felipe Diniz está apresentando o Globo Esporte São Paulo e me mandou cuidar do Lujinha até ele voltar. E vai cuidar muito bem, tenho certeza. Vamos começar pela Libertadores. Tivemos muito gol de Libertadores essa noite, né? Com certeza, muitos gols realmente. Ó, são 2 fichas de gols, porque uma só não coube. Estão aqui os jogos dos brasileiros nessa Libertadores. A gente vai começar com o jogo do Flamengo, né? O Flamengo está com 100% de aproveitamento nessa Libertadores. O Gabigol pediu para não ser mais chamado de Gabigol, mas hoje ele já fez 2 gols. Vamos ver como é que foi, então encerra a goleada 4-1 para o Flamengo. Repetindo, o Flamengo, então, com 100% de aproveitamento nessa Libertadores. Agora a gente passa para Atlético Mineiro 2, América de Cali 1. O Hulk, Renata, ele reclamou outro dia, achou que ele não estava sendo usado, não estava tendo chance no time. E aí o técnico Cuca colocou ele no segundo tempo desse jogo. E aí começou o show do Hulk. Olha o que ele fez aí, ó. Pênalti, foi derrubado. E para derrubar ele tem que fazer força, que o Hulk é grande. E ele faz 1-0. Em cima do América de Cali. E agora uma outra jogada do Atlético Mineiro. O Savarino vai tocar com uma categoria, ó, achou o Hulk. E o Hulk faz 2-0 pro Atlético. Gol bonito do camisa 7. E agora tem uma jogada feia. Olha o Tietchan aí, ó, se atrapalhou todo com a bola. E o Luiz Sanches vai fazer o gol de honra do América de Cali, final, Atlético Mineiro 2, América de Cali 1. Agora é o seguinte, teve um jogo que juntou muita tradição, né? Boca Juniors e Santos é um jogo de times com camisas pesadas, mas o Santos está numa situação realmente muito complicada, Renato. O técnico Ariel Holan pediu para ir embora, ele até tinha falado que queria dirigir o time nessa partida, mas a diretoria do Santos optou por um técnico interino. E o Santos perdeu mais uma vez para o Boca, vamos ver os gols aí. A bola vai ser na área, o escanteio, né? E o Tevez chegou ali para fazer 1-0 para o Boca Juniors. Jogadores do Santos falaram que estava impedido, mas o gol foi validado. E aí, um novo contra-ataque, o Tevez foi tocar para o Vidia. Então, o Santos perdeu a segunda, está com a situação realmente muito complicada na Libertadores, vai ter que procurar um técnico, então a situação fica realmente mais difícil. Lá em Porto Alegre, tudo tranquilo para o Internacional, 4-0 atropelou o Deportivo Táchira, o time da Venezuela. A gente vai começar mostrando um escanteio. E a gente muda aqui a nossa fichinha, porque nós vamos mostrar mais 5 gols do Palmeiras, atual campeão da Libertadores, né? E não tomou conhecimento do Independente Del Valle. Esse jogo foi aqui em São Paulo. Vamos lá para os gols, então. O Rony está inspiradíssimo, faz 1-0. Deu cambalhota e tudo. E agora a bola está passada pelo Patrick de Paula para o Luiz Adriano fazer 2-0. Luiz Adriano, camisa 10. E agora o Patrick de Paula vai tentar 2 vezes para fazer o 3º gol do Palmeiras. Insistente o Patrick de Paula, jovem jogador. E agora o Vitor Luiz vai cruzar para o Rony, para ele fazer o 4º gol. E agora, sem perder o pique, o Danilo Barbosa, depois do escanteio de cabeça, sobe ali para fazer 5 para o Palmeiras, 0 para o Independiente Del Valle. Muito gol, perdi até o fôlego. Muito gol. E além dessa chuva de gols na Libertadores, tivemos 2 brasileiros em campo pela Sul-Americana essa noite, é isso? Exatamente, Renata.
O Arsenal de Sarandi, esse jogo aqui, foi na Argentina. Então, eles pouparam a minha voz. O pessoal ficou com o Ceará no 0-0, o Arsenal de Sarandi com o Ceará. E aí o Bahia resolveu descontar. Bom, se não tem gol aqui, tem gol lá. Vamos lá para os gols de Bahia e o Guabirá, da Bolívia. Jogo no Pituaçu. O primeiro gol aí foi do Alisson. E aí de cabeça, 2 de cabeça agora na sequência. O Juninho fez 2-0 para o Bahia. Bahia tá demais. Outro gol de cabeça agora vai ser do Marcelo. Testou. O goleiro nem chegou na bola. O Marcelo vai fazer mais um. Tá demais o Marcelão aí, ó. Bola batida. 4-0 Bahia, não perde a conta não. E agora a zaga. Ô, zaga. Que beleza. Ó, parou, todo mundo ficou parado. E o Alisson vai lá fazer 5-0 a goleada então do Bahia. Empatou o primeiro jogo e venceu esse agora, o Guabirá. Agora é o seguinte, Renata. Tudo que a gente vai fazer, precisa prestar atenção, precisa se concentrar. Foco. Eu estava ali, tanto de gols, meus garranchos aqui já não dá para entender muito. Mas eu quero convidar você e todo mundo para assistir essa imagem aí. Olha só, Campeonato Paranaense. Presta atenção naquele cara lá de cima, lá, ó, de camisa branca. Ó, ele vai bater a falta. E olha o companheiro dele, não percebeu. Opa! Pegou na bola. E aí o juizão, pênalti. Mão na bola é pênalti. O zagueiro do Azuris. E aí o Toledo vai fazer 1-0. O zagueiro se confundiu. Faz 1-0 o Toledo. Essa partida terminou, na verdade, 1-1, porque o Azuris depois fez um gol também de pênalti, mas num pênalti convencional, o jogador empurrou o outro. E aqui toda a nossa solidariedade do Jornal da Globo para você, Salazar, zagueiro do Azuris. Se confundiu ali, mão na bola, pênalti, enfim. E o jogo terminou 1-1. Não dá nem para falar que foi um mau passe, porque foi a mão, né? Muito obrigada, viu, Renato? Obrigado a você. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. E a seguir tem Conversa com Bial, hoje sobre a nova economia digital. Boa noite para você. Até amanhã.